Eu sempre fui apaixonado por mato e natureza. Para mim é terapêutico. Cada um tem seu vício. Uns têm vício em academia, outros em comida, terapia em si, e eu é no mato. Sabendo do meu vício em mato, de como eu amo a natureza, Natanael e sua namorada Cida me chamaram para acampar na mata. Natan, como chamávamos, era um curioso que queria muito conhecer, e Cida adorava dormir assistindo relatos no YouTube sobre mata. Convite aceito, é claro. Eu amava fazer isso. Só que sempre fazia sozinho. Então fazer isso acompanhado seria perfeito. Marcamos no primeiro dia de nossas férias de trabalho, que apesar de serem completamente diferentes, conseguimos juntar as férias de todo mundo. E lá fomos nós. Fizemos uma mala com comidas prontas e quentes, alguns aperitivos e partimos para a viagem. Natan pedia para eu ir com calma, pois nenhum deles tinha experiência com matas. Eu só pedia para eles relaxarem, até porque a mata era minha segunda casa e eu sabia andar nela. Deixei nosso carro em um lugar seguro e lá fomos nós. Caminhando pela mata, que delícia, que terapêutico. Saber que nenhuma tecnologia nos rondava, apenas sons diferentes, barulhos de água, dos passarinhos. Cara, isso é vida. Cida se enchendo de repelentes, reclamando dos mosquitos, e Nathan rindo dela, dizendo: Você tá entrando na casa deles e não quer eles aqui? Cida batia nas costas dele quando ele falava isso. Estava no meio do dia e conversávamos sobre coisas aleatórias. Até que de repente nós começamos a ouvir barulhos atrás de nós, como se fossem passos nos acompanhando. Cida perguntou se estávamos ouvindo aquele barulho e eu disse que sim, mas Natan aparentemente não. E ainda nos zoava, dizendo: A Cida tudo bem, tem medo, pois é a primeira vez. Agora até você? Aqui não é familiar? E eu respondia: Relaxa, cara. A mata é minha segunda casa. Eu vivia dizendo isso. Conforme andávamos, Nathan contava casos assustadores na mata, enquanto apanhava da Cida, que estava com medo, e eu falava toda hora: Aqui é minha segunda casa, não tem nada de assustador. Os passos atrás de nós, com sons de galhos pisados no chão, pareciam que estavam literalmente atrás da gente. Eu confesso que estava achando aquilo bem estranho. Achamos uma mochila no chão com comidas prontas e quentes, remédios e kits de emergência. O que por acaso não pensamos nos kits de emergência e nem nos remédios, só na comida. Cida achou bem errado a gente pegar aquilo, pois estávamos tirando de alguém. E Nathan disse que não estávamos roubando de ninguém. Os barulhos e passos continuavam nos cercando, embora a gente procurasse e via que não tinha nada. Ok, bem estranho. Porém achamos o local perfeito para acampar perto do rio. E foi lá que nós montamos a barraca, comemos e passamos o dia. Durante a noite os barulhos aumentavam. Eu tentei distraí-los com algumas histórias e conversas aleatórias para eles não focarem tanto no barulho. E deu certo, até que a gente dormiu. Nathan me acordou no puro susto, dizendo que Cida havia sumido. E ele já tinha procurado em volta, no meio do rio, e nada. Eu levantei e comecei a procurar junto com ele. Mas ele disse que já havia procurado e não a encontrou. O que era estranho, porque ela não sabia andar. Então ela não ia andar por um lugar que ela não conhecia sozinha. Ainda mais a Cida, que morria de medo do mato. Como não havia sinal nos celulares, resolvemos esperar um tempo para que ela voltasse. Era inútil tentar mandar uma mensagem para ela. Porém, nossa espera foi inútil, até porque se ela tivesse que voltar já teria voltado, e a gente já estava muito preocupado. Decidimos então pegar nosso carro e acionar a polícia. Só que para nossa surpresa o carro havia sumido também. Fomos até a pista e pedimos carona para qualquer carro que passasse. Nathan estava desesperado pela namorada, e eu preocupado com ela e com meu carro agora. O lugar que eu tinha deixado meu carro aparentemente era bem seguro, só que alguém tirou ele dali. Nenhum carro parava pra gente. Até porque que carro que ia parar para dois homens de mochila no meio do mato? Minimamente estranho. E eu entendo eles, eu também não pararia. Finalmente um senhor passou com uma caminhonete e nos cedeu uma carona até a polícia. Ele perguntou o que fazíamos lá e contamos. Ele perguntou o que a gente fazia lá e a gente contou pra ele, inclusive da namorada de Natan. Ele riu na nossa cara como se fosse uma piada e disse: Será que vocês não fizeram falar alguma coisa que ofendeu quem protege a mata? Às vezes a presença não gostou. Tem que respeitar, meus caros jovens. Afinal, ninguém gostaria que entrasse na nossa casa faltando com respeito, não é? Será que vocês não falaram alguma coisa que ofendeu? Pô, mas se tivesse que fazer alguma coisa, eu teria que fazer então com o Carlos, que ficava falando que era a segunda casa dele, não com a gente. A gente só foi pra acompanhar. Não é justo pegar um de nós dois. E por que ela? Por que não o Carlos? Assim que o Nathan falou isso, eu percebi que ele tava com raiva. E eu entendo o lado dele também. Mano, lembrando que o pedido foi de vocês. E eu sempre fiz isso sozinho.
Eu não obriguei ninguém a vir comigo. Tá, cara, mas minha namorada sumiu e agora cadê ela? A mata não é sua segunda casa? Você devia me achar a procurar ela. Você não encontrou. E se gabava que a mata era a segunda casa. É claro que isso acabou gerando uma pequena briga dentro do carro, até que o cara mudou de assunto. Ele viu que aquela pergunta não deu muito certo. A frase dele também me fez refletir um pouco. 3 meses depois do ocorrido, infelizmente Cida nunca foi encontrada. Ela simplesmente desapareceu. Natan me culpando pelo ocorrido, a polícia foi até o lugar investigar, levou até cães farejadores. E nada, ela sumiu. O meu carro foi encontrado naquela busca. Só que ele estava bem afastado de onde eu tinha colocado. O que era mais estranho ainda, mas acabou me aliviando por um lado. Embora ainda me preocupasse a Cida. Mas isso só acendeu ainda mais a fúria de Nathan. Ele não perdoava a ideia de ter achado o carro e não a namorada dele, até porque ela não tinha culpa de nada. Na verdade, nem eu não tinha obrigado ninguém a ir comigo. Um tempo depois, o meu carro pegou fogo, e eu sei bem quem foi. Só que eu não tinha prova para acusá-lo. Ele nunca superou a ideia de ter encontrado o carro. Nathan, certa vez, foi até minha casa para conversar e se desculpar pelo ocorrido. E é claro que eu aproveitei para gravar tudo e ter provas contra ele. Enquanto conversávamos e eu servia um café, ele pegou uma arma e veio na minha direção fazendo um sinal de silêncio com uma das mãos, dizendo: da mesma forma que devemos respeitar as pessoas e as casas que entramos, devemos respeitar nossas amizades. Mas tem gente que merece algo a mais do que só o respeito. Não acha?